temos de ler agora é a história atual da face da terra. Nós estamos vivendo situações onde a mentira virou verdade, onde a verdade virou a mentira. Nós estamos passando por momentos de muita crueldade, de muita ruindade, de muita malignidade na terra. Estamos passando por um momento onde, se você for pregar sobre a família, você vai ser criticado. Se você for pregar sobre a obediência aos pais, você vai ser chamado de careta, de idiota, de imbecil, você chamado do que for. Porque a verdade é que muitas pessoas, no afã de querer entrar na modernidade da vida, de querer viver os dias atuais da modernidade, querem ter conceitos que não são bíblicos, são conceitos errôneos. E muitas vezes, quando alguém comete esses erros, quem está do lado aprova. E se alguém reprovar esses erros, você vai ser criticado por ter reprovado. E a Bíblia diz que, embora os homens conheçam as verdades divinas, embora os homens conheçam a verdade de Deus, eles praticam o mal. Amados, quando Deus criou o mundo, quando Deus formou o mundo, Ele formou o mundo para governá-lo através dos homens, que por sua vez iria se submeter a um Deus poderoso. Alguém diz amém? Amém. Mas o homem entregou esse governo do mundo ao diabo, quando o homem e a mulher traíram a Deus no jardim do Éden. Amados, nós não temos outro livro para a gente correr ou analisar. Quando você fala em jardim do Éden, para o incrédulo ele vai dar uma risada na tua cara. Mas eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio que uma serpente falou no jardim do Éden. Eu creio que a mulher ouviu. Eu creio que ela viu o fruto. Eu creio que ela desobedeceu, chamou o homem para desobedecer também. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Quem crê dá glória a Deus. Não adianta nós estarmos aqui achando que são historinhas ou prosopopeias ou coisas da carochinha. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que Deus levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou Jesus para governar o mundo através de nós, que somos os seus seguidores, que somos também portadores do Espírito Santo. Quem aí é portador do Espírito Santo? Levanta a mão. Agora dá uma glória bem forte. E esse Espírito Santo é um Espírito que nos diferencia das outras pessoas. Esse Espírito Santo, como diz a primeira frase, é justamente um Espírito excelente que nos destaca das demais pessoas. Quem entende isso, levanta a mão. Estava pregando nessa sexta-feira sobre a unção de Daniel, e eu dizia que Daniel foi colocado, quando ele foi pego lá na Babilônia, foi levado à Babilônia como escravo, foi pego lá de Judá, ele e mais 12 príncipes, e ele se destacou naquela época do rei Dario. Ele se destacou dos sátrapas, se destacou dos governadores, dos prefeitos, porque a Bíblia diz que ele neles tinha um espírito excelente. A Bíblia também fala que esse espírito excelente estava sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó, sobre a vida de José do Egito. A Bíblia destaca bem que José do Egito tinha um espírito excelente nele. A Bíblia também fala que outras pessoas também possuíam esse espírito. A Bíblia diz que Josué e Caleb, um dos 12 espias, quando voltaram de espiar a terra, foram contra os outros 10 que condenaram a terra, mas eles dois disseram: não vamos condenar a terra, vamos entrar na terra, vamos lutar pela terra, porque a Bíblia diz que neles havia um espírito, diga bem forte, espírito excelente. E a realidade é, meus amados, que assim como Daniel teve esse espírito excelente, Sadraque, Mesaque, Abednego, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de homens e mulheres que tinham um espírito excelente, dos quais Deus os usou poderosamente. Meus queridos e amados irmãos,
O próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 2, naquele momento que ele estava sendo preparado para ser o grande pregador, para ser o grande discípulo, o grande divulgador do evangelho dele mesmo, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Antes de dar aquele toque inicial, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz assim, leia comigo: Jesus cheio do quê? Esse Espírito Santo é o Espírito excelente. Diga comigo, Espírito excelente. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Quando você é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, eu te garanto que Deus te sustenta, eu te garanto que não vai faltar água, eu te garanto que não vai faltar comida, eu te garanto que não vai faltar nada, porque tem pessoas que ficam indo sozinho para o deserto, e não é o caso nessa noite não. Quem está entendendo vai dando glória a Deus, como o crente sabe dar. Não se coloque em deserto, não se coloque em deserto. O Espírito Santo te levar, ele vai garantir. Agora tem gente que está fazendo burrada e continua, está fazendo burrada e continua, está fazendo burrada e continua. Fala para o teu irmão, diga assim: não vá para o deserto sozinho. Fala para ele da maneira mais natural, diga: você pode se lascar, pode falar, você pode se arrebentar todo. Você está entendendo isso aí? Você está entendendo? Quem está entendendo? A Bíblia diz que os homens sabem servir a Deus. A Bíblia diz que os homens sabem o caminho da verdade. A Bíblia diz que os homens conhecem a pessoa de Deus, mas embora conhecendo, o negam. Você acha que o incrédulo não sabe que tem que honrar a Deus? Fala para mim, fala. Você acha que um católico, um espírita não tem que respeitar a Deus? Fala para mim. Não nasceu ontem não, meu querido. Para com isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava em Jesus e ele estava cheio. Quando ele estava cheio, esse Espírito conduziu para o deserto. Eu já fui conduzido para o deserto pelo Espírito Santo algumas vezes, mas eu me lembro também de eu ter ido com os meus próprios pés para o deserto e me esborrachei todo. Quem já foi com os seus próprios pés para o desertinho aí? Levanta a mão aí. Quem é um viajante para o deserto aí? Ó, muitas mãozinhas levantadas. Diga assim: está amarrado hoje em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz no versículo 2 que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Diga: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? Fome. Então preste bem atenção. Esse mesmo Jesus, depois que ele passou a tentação, porque eu não vou pregar sobre a tentação, eu quero aqui correr para o nosso expediente. Jesus, ainda no capítulo 4, quando ele vai fazer o seu primeiro sermão na sinagoga, a partir do versículo 14, ele diz assim, olha que coisa linda: então Jesus, no poder do quê? Não, fala bem alto. No poder do quê? Do Espírito. Que é o Espírito quê? Fala mais alto. Excelente. Regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E diz assim mais: e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Todos comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus Cristo chamou a responsabilidade para ele. O texto estava escrito há mais de 750 anos atrás, mas ele leu, ele disse: o
Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Versículo 20 continua dizendo assim: tendo fechado o livro, devolveu ao seu assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Estava todo mundo prestando atenção em Jesus. No versículo seguinte: então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meus amados, a gente vê Jesus se destacando justamente quando ele chama para si a responsabilidade e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Nesta frase que nós vamos ler agora, você vai ver que os dias, diz assim a frase, leia comigo em alto e bom som. Os dias atuais, né? Os dias estão difíceis porque o quê? Fala mais alto. Os dias porque? Ou seja, a humanidade está praticando todo tipo de iniquidade, e a verdade é uma só, meus amados. Presta bem atenção. Os dias são ruins. E qual é a nossa realidade? Qual é a realidade da igreja evangélica? Eu vou chegar no âmago dessa questão, mas eu quero que vocês leiam duas passagens bíblicas comigo. Uma que está em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Eu quero que você leia, porque diz assim, 1 Timóteo 4, versículos 1 diz: o Espírito, que é o Espírito excelente, o Espírito de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos, grita comigo, alguns apostatarão da fé. Por quê? Não entendi. Por obedecerem ao quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Preste atenção. O que é apostatar da fé? Diga comigo, é abandonar. Ou seja, nós estamos falando para nós. Eu não quero falar mais sobre o mundo. Comece agora a trazer a pregação para a igreja. Qual é a realidade atual? O que o crente está fazendo? O que nós não estamos fazendo? Versículo 2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada na sua própria. Então tem pessoas que vivem uma mentira como se fosse uma verdade. E você vai falar, e você vai botar o dedo na cara dessa pessoa, você vai até repreender o diabo, mas essa pessoa não está nem aí para nada, porque a pessoa está com a mentira cauterizada na sua cabeça. Não, vou ficar parado, vou fazer nada não, eu já vou para a igreja, eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta. E o texto aí não é para incrédulos, é para crentes, daqueles que apostataram, que abandonaram a fé. Nós não estamos pregando agora para incrédulos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9. Veja os últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de quem? De Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O texto é para a gente, o texto é para a gente. Foge também destes. E diz a palavra do Senhor: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E diz mais: e do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez
insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, tá? Tu, porém, eu vou ler somente até o 9, pode ficar no 9 aí, ok? Então, meus amados, a Bíblia está falando para nós. A Bíblia está classificando os dias de hoje como dias difíceis. Ou seja, e a gente vê Jesus chamando para si a responsabilidade, dizendo: parou, a coisa parou aí, eu sou aquele, os dias que o Espírito de Deus está sobre mim são esses. E alguém aí tem o Espírito de Deus na sua vida também? Levanta a mão, porque eu quero levar você a uma realidade. Eu quero levar você a uma realidade. Não adianta aqui ficar falando sobre Pokémon. Pokémon tem uma tradução que diz que a palavra traduzida significa demônios de bolso. Não é isso? Não é isso? A palavra Pikachu também eu estava lendo hoje também, mas eu não escrevi aqui. Não veio na minha memória. É outra palavra bem ruim. Eu não quero falar sobre esse jogo e sobre os 150 pokémons que a pessoa tem que caçar nas ruas. Mas, meus amados, presta bem atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está vendo os homens criando jogos. Você está vendo a humanidade criando situações para fazer com que o homem nunca pense em Deus de forma alguma. Preste atenção no que eu vou falar para você. Há muito tempo atrás a humanidade fez isso, e Deus acabou com o mundo nos dias de Noé. E a humanidade pensa que não vai acontecer isso de novo, não. Nós estamos como naqueles dias, achando que não haverá dilúvio, achando que não haverá destruição, achando que o mundo não vai acabar. Olha, o mundo é cíclico e Deus já está avisando, porque a Bíblia é o único livro da terra que fala sobre todos esses acontecimentos, do princípio, do meio até o fim. Aí a pergunta é: qual é a realidade dura? O que acontece com quem tem que lutar? Ou seja, porque na verdade o militar, ele treina onde? Onde é que o militar treina? No quartel. E o crente tem que treinar aonde? Na igreja. Mas o que o crente está fazendo? 1 Timóteo capítulo 4 vai nos dizer, versículos 14 ao 16. Olha o que o crente está fazendo, presta atenção aqui, ó. É dia de luta, tá? É dia de complicação. São dias difíceis. Embora estejamos aí vivendo essa vergonha, você vê o reflexo do Brasil no quadro de medalhas. Você vê no quadro de medalhas, que povo desnutrido. Os nossos rapazes do vôlei não conseguiam cortar sequer. Quando o jogo passa de 3 sets, não tem mais força no braço, não há disposição. Os nossos atletas olímpicos são fraquinhos, não tem força para continuar. Meu Deus do céu, a gente vê um quadro de medalha até esmagador. Um rapaz só ganhou 3 medalhas, coisa que o país vai levar 100 anos para fazer de ouro. 100 anos talvez para fazer, sabe? E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, que a triste realidade é essa: não te faças negligentes ou negligente para com o dom que há em ti. Diga para o seu irmão: você tem um dom. Diga: você tem um poder. Diga: você tem algo que está sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo: não se faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero, seja lá do que for. Versículo 15: medita estas coisas nelas, ser diligente, para que o teu progresso a todos seja o quê? Não o quê? Manifestos. Então diz assim: tem cuidado do diabo. Não é isso que está escrito ali? Não, está escrito o quê? Diga: cuidado com você mesmo. Diga ao seu irmão: cuidado com você mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus. Ou seja, no versículo 15, a Bíblia diz, voltando ao versículo 15: medita nestas coisas, para que o teu progresso a todos seja o quê? Ou seja,
Meus amados, Deus está começando a dar uma realidade dura. Deus está começando a chamar a atenção de um povo que tem que dizer: o mundo está ruim, as coisas estão ruins lá fora, o dinheiro está escasso, a pilantragem está aumentando. Nós estamos vendo o tempo inteiro pessoas sendo desafiadas dentro da igreja sem poder fazer nada. Nós estamos vendo o mundo dando espetáculo de gastos sem a igreja fazer nada. Nós estamos vendo pessoas realmente, vamos dizer assim, zombando praticamente do Deus que a gente serve, e a igreja sem fazer nada. A igreja está embriagada cantando alguns rocks, cantando algumas musiquinhas. A igreja vem para a igreja, põe a roupinha bonitinha, o coral vem, fica todo bonito, canta, e a gente volta para casa e não está acontecendo nada, porque está faltando um povo fazer o que Jesus fez. Hoje o Espírito de Deus se manifesta na minha vida. Hoje o Espírito de Deus se manifesta na minha vida. Hoje se cumpriu a palavra que foi escrita nos dias do profeta Elias: eu vou manifestar a glória de Deus na minha vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos bem forte! Sabe, meus amados, está faltando agora o povo trazer essa responsabilidade para si. Pedro e João iam para o templo para orar. No meio do caminho, um aleijado foi pedir esmolas para ele. E eles disseram o quê? Juntos? Não. Não foi isso que eles disseram? Mas antes disso eles disseram o quê? Olha para mim. Olha para nós. Antes deles falarem essa frase, não tem ouro nem prata, Pedro e João chegaram para aquele aleijado de nascença e disseram: olha para nós, olha para aqui, ó, quem vai falar com você não é qualquer um não, está entendendo? Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga: você tem um espírito excelente, você tem que manifestar esse espírito de Deus, você tem que manifestar o dom que está em você. Não é somente você cantar ou tocar ou fazer, não, você tem que manifestar esse dom. Quando você sair daqui hoje, você tem que manifestar esse dom no ônibus, no teu carro, na tua casa. Essa semana alguém tem que descobrir que você é crente. Essa semana alguém tem que descobrir que você é crente, é filho de Deus. Essa semana pessoas têm que entender que o poder de Deus está sobre você. E a realidade cruel não é falar o que as pessoas estão fazendo de errado, é o que a igreja está deixando de fazer. A realidade cruel é esta: nós ontem andamos de quase 2 quilômetros ali naquela praia de Copacabana e